Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a rodada que foi terrível pro Internacional, tudo sobre a reapresentação e o treinamento do Internacional no CT Parque Gigante após o empate frustrante em 0 a 0 contra o Fluminense e o início da preparação para encarar o Palmeiras no final de semana lá em São Paulo, em Barueri. E tem baixas para essa partida. A gente vai falar sobre o volante que está fora da temporada do Internacional com uma lesão preocupante e outro que também, sim, tem uma situação no departamento médico. Alan Patrick na pré-lista da seleção brasileira, e a gente fala sobre o ex-funcionário do Inter demitido agora em 2023 que está cobrando 5 milhões de reais do Inter na justiça. Eu te conto tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vai lá em KTO.com para dar uma brincada, tá certo, pessoal? Bom, quero começar aqui falando sobre a atividade de reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante após um empate muito frustrante, muito ruim. A gente falou sobre os bastidores dele ontem à noite aqui no canal direto da Zona Mista do Estádio Beira-Rio. O Inter se reapresentou no CT Parque Gigante, aquela atividade de reapresentação natural. Os jogadores considerados titulares ficaram então na academia do CT, obviamente, trabalho regenerativo, não foram nem ao campo para corridas. Os reservas sim trabalharam, e aí depois a atividade acabou acontecendo com portões fechados, mas foi um treino coletivo dos reservas. Como eu disse, os titulares fizeram somente regenerativo. Amanhã, sexta-feira, trabalham normalmente no gramado do CT Parque Gigante, atividade com os portões completamente fechados, e aí às 8 horas da noite viajam para São Paulo. O Inter fica em São Paulo, mas o jogo é em Barueri contra o Palmeiras no sábado, 9 horas da noite. Bom, o técnico Eduardo Cudê tem baixas para essa partida. Além do René e do Gumalo, que seguem e vão seguir no departamento médico, Matheus Dias, jovem que voltou recentemente depois de ganhar a medalha de ouro no Pan-Americano pela seleção brasileira, saiu ontem no jogo contra o Fluminense no Beira-Rio na reta final. Ele entra com 30 minutos e sai com 40 com um problema na coxa. Ele teve confirmado uma lesão muscular na coxa esquerda para por 4 semanas, um mês, ou seja, perde esse restante de temporada. O Matheus Dias não joga mais com a camisa do Inter em 2023. Ele vinha sendo uma opção sempre para o Eduardo Cudê no banco de reservas. Era até quando o Inter jogava a Libertadores o titular do time reserva do Internacional, por aquela beirada direita geralmente, segundo volante, e também beirada direita. E tem uma atualização sobre Arangues. Somente fadiga muscular na coxa direita, por isso que ele saiu no intervalo ontem e entrou o Bruno Henrique. Arangues deve ficar à disposição do Cudê para o jogo contra o Palmeiras no sábado. A única mudança para essa partida deve ser a entrada novamente de Nico Hernandes, zagueiro / lateral esquerdo colombiano, na lateral esquerda, e o Dalbert voltando para o banco. O Dalbert se indispôs completamente com o torcedor do Inter, discutiu com torcedores após mais uma atuação ruim e saindo, indo pro banco de reservas, acabou discutindo com alguns torcedores. O Nico só não foi titular, segundo Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva, porque ainda não estava 100%, ele teve um desconforto depois do jogo contra o América no último meio de semana no joelho direito, ficou fora contra o Cruzeiro e começou no banco. Então, mudança mesmo na equipe deve ser essa. René e o Gumalo seguem no DM, agora o Matheus Dias se junta a eles, e o Nico Hernandes deve aparecer na lateral esquerda na vaga do Dalbert. Então vai ser aquele time que a gente conhece: Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, e o Nico na lateral esquerda, Johnny o primeiro volante, Arangues mais à frente, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Sábado, 9 horas da noite, Palmeiras e Inter em Barueri. Estarei nessa pela Rádio Bandeirantes, então estarei lá em São Paulo, na Arena Barueri, pra gente falar muito sobre essa partida, tá certo? Bom, pessoal, avançando, tá? Até porque a rodada foi muito, sim, muito negativa para o Internacional. Cuiabá acabou batendo, pelo menos no momento que eu tô gravando, já tá terminando esse jogo, Cuiabá batendo o Bahia fora de casa, passou o Inter caiu para a 12ª colocação, 43 pontos, com o empate ontem no Estádio Beira-Rio. Então uma rodada bem negativa para o Internacional. Mas ainda nos desdobramentos do que foi o jogo de ontem, a gente tem que falar sobre Alan Patrick, porque Fernando Diniz, técnico do Fluminense e que também é técnico da seleção brasileira, foi questionado no pós-jogo sobre o Alan Patrick, um dos principais jogadores no futebol brasileiro. E foi destacado pelo Fernando Diniz que
o Alan Patrick estava na pré-lista da seleção brasileira para essa última convocação. A seleção brasileira vai para 2 amistosos nessa última data FIFA agora em novembro, em que vai enfrentar a Colômbia lá na Colômbia, em Barranquilla, e vai enfrentar a Argentina no Maracanã. E o Alan Patrick estava na pré-lista, mas acabou numa linha de corte normal, precisam só 23, 24 jogadores serem convocados, acabou tirando alguns jogadores que também estavam nessa pré-lista, mas sim, o Alan Patrick está sendo analisado, estava sendo também analisado para essa lista, acabou sobrando, até ele convocou, eu tenho aqui os meias que o Fernando Diniz convocou, tá? Ele convocou Rodrigo do Real Madrid, que é mais atacante do que meia, e o Rafael Veiga do Palmeiras. Na minha opiniãozinha aqui, tá, gente? O Alan Patrick tá jogando mais que o Rafael Veiga, mas enfim, foi a convocação do Fernando Diniz, tá certo, pessoal? E convido vocês também pro vídeo da tarde. E eu tô trazendo aqui nesse vídeo da noite sempre um resumão do que aconteceu de mais importante no noticiário do Internacional no dia. E, obviamente, a nota do Internacional, por meio aí do presidente Alessandro Barcelos, contra o Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, depois de todo aquele embate de ideias, na minha opinião, que aconteceu entre o Zé Alberto e o Kudê ontem. Acho que foi algo até do jogo, enfim, eu falei mais sobre isso no vídeo da tarde, recomendo que vocês assistam, porque é um conteúdo bem, mas bem importante mesmo, tá certo, pessoal? Bom, pra gente fechar o vídeo aqui, eu quero falar sobre o ex-funcionário do Internacional que está acionando o clube na justiça. E se trata de Sandro Orlandelli, ex-coordenador técnico do Internacional, que entrou hoje com uma ação na justiça cobrando 4,9 milhões, quase praticamente aí 5 milhões de reais do Internacional em ações trabalhistas. E aí o detalhe, o Sandro Orlandelli foi contratado no final do ano passado, em dezembro, para ser o coordenador técnico, algo que o presidente Alessandro Barcelos prometeu no seu início de gestão, contratou o Sandro Orlandelli, ele tinha passagens pelo Red Bull Bragantino, pelo Santos, pelo Manchester United na Europa, acabou vindo para o Inter em dezembro e deixou o clube, foi demitido junto com o William Thomas, que era o executivo de futebol, no mês de maio. Teve 6 meses de trabalho no Internacional. O que o Sandro Orlandelli está cobrando, tá? Pagamento de saldo salarial, pagamento do 13º salário proporcional e relativo a 2022, pagamento já do 13º proporcional relativo a 2023, e vocês vão entender, férias e multa. Ele está cobrando uma multa. Por quê? E a maior parte desse valor aí, que bate quase 5 milhões, 4 milhões e 900 mil reais, é referente à multa do Sandro Orlandelli. Por quê? Em contrato, estava previsto o pagamento de uma multa, que era pagamento de todos os salários até dezembro de 2024, caso uma das partes rompesse o contrato no primeiro ano. Ele foi contratado em dezembro e foi demitido em maio, ou seja, não tinha nem fechado um ano ainda, estava dentro ainda do primeiro ano de trabalho do Sandro Orlandelli, então teria que pagar ao Inter essa multa, que seriam os salários referentes até dezembro de 2024. Ele tinha um salário de mais ou menos 175 mil reais no primeiro ano, o coordenador técnico é um cargo remunerado, e esse salário chegaria a 200 mil, e ele que chegou então em dezembro de 2022, até uma informação que o Eduardo Gabardo trouxe em GZH e na Rádio Gaúcha em primeira mão, e que a gente confirmou. Eu conversei com algumas pessoas do Inter que não quiseram falar sobre o ocorrido, e ainda não querem pelo menos falar sobre o ocorrido, mas o Sandro Orlandelli, ex-coordenador técnico do Inter, cobrando o clube na justiça, tá certo, pessoal? Já dá aquela força de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, que a gente vai falar muito mais do Colorado ao longo dessa semana aí. Vou para São Paulo agora no sábado pra gente acompanhar tudo de Palmeiras e Inter, tá certo? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.